Deus meu, por que me abandonaste? Já ouviu essas palavras de Jesus? As pessoas as interpretam de maneiras muito diferentes. Inclusive, algumas pessoas dizem que talvez Jesus não soubesse bem o que estava acontecendo ali, não entendia o que estava acontecendo. Outras pessoas dizem que ele estava sendo espiritualmente abandonado pelo Pai, que ele sofreu um tipo de angústia espiritual, uma perda de comunhão com o Pai, que ele perdeu a visão da glória de Deus e por isso disse aquelas palavras. Eu quero te ajudar hoje a entender o que Cristo realmente quis dizer com Deus meu, por que me abandonaste? Sim, Cristo sabia perfeitamente bem o que estava acontecendo ali. E não, ele não foi espiritualmente abandonado pelo Pai. Então, antes de a gente seguir com esse assunto, eu queria fazer um pedido a você. Eu queria pedir que nesse momento agora, se você puder, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, porque fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas com o conteúdo que eu produzo aqui. Pois bem, para a gente entender esse assunto, a gente tem que entender uma doutrina que é a doutrina mais importante da fé cristã, e muitos cristãos fogem dessa doutrina, inclusive. Às vezes a consideram muito complicada, muito difícil, mas na realidade, para entender aquilo que a gente deve entender, suficiente para entender que Cristo não foi espiritualmente abandonado pelo Pai, a gente não precisa entender tanto. Essa doutrina é a doutrina da Trindade. Pois bem, Cristo disse, eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Essas palavras de Cristo, em conjunto com tantas outras que ele disse nos evangelhos, é interpretada no sentido de que o Pai e o Filho têm a mesma divindade. De que não há duas divindades, não há dois deuses, mas um só Deus. O Pai e o Filho, juntamente com o Espírito Santo, são um só Deus. 3 pessoas, um Deus. E nessas pessoas, a única diferença que há entre elas é justamente aquilo que as identifica como pessoas. Aquilo que nós chamamos das relações de origem. A paternidade, a filiação e a aspiração do Espírito Santo. Essas são as únicas diferenças conhecidas que podem ser afirmadas entre as pessoas da Trindade. Tudo mais é idêntico entre as pessoas divinas. Pois bem, sendo tudo mais idêntico entre elas, elas têm uma comunhão perfeita entre si. Não é possível separá-las de qualquer maneira, porque elas têm a mesma essência divina. E, portanto, a comunhão que há entre essas pessoas é da natureza delas. Não há outra coisa além do fato de que elas são pessoas que as identifique, que as separe, que as distinga. Elas são pessoas e, no mais, em tudo mais que nós podemos dizer sobre essas pessoas divinas, elas são idênticas. Então não é possível fazer uma separação entre elas. Nós podemos identificar as pessoas, nós não podemos jamais confundir as pessoas como se o Pai fosse o Filho, ou o Filho fosse o Espírito Santo, o Espírito Santo fosse o Pai. Essa confusão nós não podemos fazer, mas elas têm a mesma essência divina. E a comunhão que há entre elas é dessa essência eterna e imutável. Então, sendo o Pai e o Filho e o Espírito Santo um só Deus, eterno e imutável, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não pode mudar com o tempo. Ela não pode ser alterada por nada que aconteça. Ela é uma unidade, ela é uma comunhão eterna. Inclusive, um pai da igreja muito importante, Santo Agostinho, diz que o Espírito Santo é essa unidade entre o Pai e o Filho. Então, quebrar a unidade entre o Pai e o Filho seria como o Espírito Santo deixar de existir, o que é impossível. Então, é por isso que nós podemos dizer que quem tem o Pai tem o Filho, como várias vezes nós vemos no Evangelho de João, na primeira epístola de João. Cristo diz uma coisa muito importante, ligada a isso, conectada a isso. Em João 8, 29, ele diz o seguinte: e aquele que me enviou, falando do Pai, está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então nós temos algo aqui específico, falando do Filho, mas como pessoa encarnada, pessoa divina que encarnou. E sobre o Filho se diz aqui que o Pai está sempre com ele, e isso está ligado à obediência. Como o Filho sempre obedece ao Pai, o Pai está sempre com ele. Portanto, existe uma maneira pela qual, historicamente, no tempo, essa unidade, essa comunhão entre o Pai e o Filho se manifestam. É a unidade que se dá
através da obediência do Filho. Ela se manifesta através da obediência do Filho. E sobre isso é que nós nos perguntamos: é possível que no momento mais crucial da obediência de Cristo ao Pai, o Pai o abandonasse? Pois Cristo diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se isso vale para todos os momentos da vida de Cristo, certamente vale para o momento em que ele obedeceu até a morte. Pois bem, Cristo diz mais sobre isso. Ele continua esse assunto. Esse não morre em João 8:29. Ele diz algo muito semelhante em João 16:32. Isso já se aproximando da crucificação. Ele diz o seguinte: eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, falando dos discípulos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Ou seja, vocês, os discípulos, vão me abandonar. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então, Cristo afirma aqui que no momento que viria, nessa hora já chegada, os discípulos o deixariam, o abandonariam, mas o Pai não. O Pai estaria com ele. Então, os arianos na igreja antiga negavam essa unidade essencial entre o Pai e o Filho. E um dos argumentos para essa negação era justamente o Deus meu, por que me abandonaste? Palavras ditas por Cristo enquanto ele estava sendo crucificado. O que eles diziam sobre isso? Os arianos argumentavam que, já que era possível o Pai abandonar o Filho, logo eles são essencialmente separados, eles são essencialmente distintos. Eles não são apenas pessoalmente distintos, mas eles são essencialmente distintos. Podem até ser semelhantes, mas são essencialmente distintos. Esse era o argumento ariano. Ou seja, eles se pautavam numa interpretação de que quando Cristo disse Deus meu, por que me abandonaste? Houve aí um abandono literal. Então, é por isso que é importante a gente entender que essa concepção de abandono não surgiu num ambiente ortodoxo de afirmação da doutrina da Trindade. Ela surgiu num ambiente herético, onde a doutrina da Trindade era negada. E aí, por isso é que a gente tem que começar a entender o que é que Cristo quis dizer com Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Algumas pessoas, claro, de uma mentalidade mais crítica, de uma leitura bíblica mais crítica, vão dizer: não, mas é possível que um evangelho diga uma coisa e outro evangelho diga outra. É possível que o evangelho de João negue esse abandono espiritual e outro evangelho o afirme. Mas, na realidade, quando a gente lê de maneira mais atenta essa afirmação, essa palavra de Cristo na cruz, essa pergunta, melhor dizendo, de Cristo na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A gente entende contextualmente que não foi isso que Cristo quis dizer. Ele não falou aqui de um abandono. Ele não estava dizendo que estava sendo espiritualmente abandonado pelo Pai. A gente vê isso no contexto. Qual é o contexto? Você pode ler em Marcos 15, do 22 ao 36, por exemplo. Ou pode ler todo o capítulo, que é melhor ainda. Mas o que está acontecendo ali em redor? O que está acontecendo? Cristo está sendo entregue aos seus inimigos. É isso que está acontecendo ali. Ele está sendo atacado, ele está sendo crucificado, ele está sendo humilhado, ele está sendo julgado, ele está sendo hostilizado, tratado como um ladrão, desonrado. É isso que Cristo está sofrendo ali naquele momento. Então, quando ele diz Deus meu, por que me abandonaste? O contexto é esse. A gente não precisa imaginar que houve um abandono espiritual não mencionado no texto e que Cristo está se referindo a esse abandono espiritual. Cristo está se referindo àquilo que está no contexto, que é o ataque dos seus inimigos. Ele está sendo atacado, ele está desprotegido. Então, quando Cristo diz Deus meu, por que me abandonaste? Ele se refere à desproteção que ele estava sofrendo naquele momento. E é nessa situação que Cristo usa o Salmo 22, que é a oração que começa dizendo Deus meu, por que me abandonaste? Não é um salmo penitencial. Não é um salmo que o salmista escreve quando está sendo espiritualmente abandonado por Deus. Como se ele estivesse perdendo a comunhão com Deus por conta do seu pecado. O Salmo 22 não é um salmo resultado de um pecado. Não é um salmo pronunciado numa situação em que o salmista pecou e perdeu a comunhão com Deus. Então, algumas pessoas pensam que os pecados foram imputados ou que a culpa dos pecados dos homens foi imputada a Cristo e por isso ele foi abandonado naquele momento. Mas Deus não é bobo. Deus sabia que Cristo não tinha cometido essas coisas e por isso ele jamais iria abandoná-lo. Então, por que Cristo disse Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado aos seus inimigos. Ele foi abandonado ao ataque dos seus inimigos. É o que o Salmo 22 conta. Não é só o contexto do capítulo 15
ou do capítulo 27 de Mateus, capítulo 15 de Marcos. É o contexto também da oração que Cristo usa, o Salmo 22. Qual é o sofrimento descrito no Salmo 22? Você pode ver particularmente os versos 12 a 21, mas vale a pena ler todo o Salmo. Esse é o abandono. Cristo foi abandonado ao ataque dos seus inimigos. Inclusive, o próprio Salmo 22 diz também que o pai não escondeu o seu rosto do filho. Está no verso 24. Nem escondeu dele o seu rosto. Então, pelo contrário, Cristo estava sim sendo ouvido pelo pai. Não houve uma separação ou perda de comunhão. Como nós lemos em Hebreus 5:7, Cristo foi ouvido pelo pai e a resposta do pai foi ressuscitá-lo. Então, não há nada no Salmo 22, não há nada no contexto do Evangelho que sugira esse abandono espiritual. A única maneira de nós afirmarmos que houve um abandono espiritual, uma separação espiritual, é se nós formos arianos, separando o pai e o filho, como se fossem dois deuses, mas isso é heresia, é negação da doutrina da Trindade. Ou se nós fizermos uma separação entre a divindade e a humanidade de Cristo. Isso é muito comum também, as pessoas fazerem. Mas é uma heresia também. Nós não podemos separar a humanidade e a divindade de Cristo. Essa humanidade e essa divindade, elas são inseparáveis. Porque algumas pessoas vão dizer, não, na sua divindade Cristo estava em comunhão com o Pai, mas na sua humanidade ele perdeu a comunhão. Mas como é que isso acontece? Se essa divindade e essa humanidade são a mesma pessoa. Quer dizer que uma parte de Cristo perdeu a comunhão e outra parte continua em comunhão. O que é que isso quer dizer? Então, isso é nestorianismo, heresia. E nós temos uma terceira heresia também que poderia ser usada, né? O kenoticismo, que tira de Cristo, do Cristo encarnado, os atributos divinos. Mas a grande realidade que a Escritura nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, é que em Cristo habitou corporalmente a plenitude da divindade. É assim que ele nos salva. Não perdendo a divindade, mas trazendo a divindade a nós. Então essas três heresias devem ser rejeitadas, devem ser abandonadas. Elas não nos ajudam a entender aquilo que aconteceu com Cristo. Pelo contrário, o Evangelho é claro. Cristo foi abandonado pelo Pai ao ataque dos seus inimigos. Mas ele não deixou o Filho só. A comunhão entre o Pai e o Filho é eterna e imutável.